Nessa quarta-feira nós temos o início da segunda rodada da Eurocopa. E nessa segunda rodada fica muito mais fácil, por conta dos confrontos da primeira rodada, entender como as equipes vão se comportar, ou seja, criar um cenário um pouco mais fidedigno. E também, dependendo do nível de resultado que a gente teve, né, no primeiro jogo, por exemplo, a Alemanha goleou a Escócia, como que essa goleada impacta na tranquilidade da Alemanha para o segundo jogo, como que essa goleada sofrida, o saldo de gols pode prejudicar a Escócia. Isso facilita também a gente entender se a equipe ela vai um pouco mais tranquila para a segunda rodada ou se ela já tem que partir para o tudo ou nada, lembrando que são apenas 3 rodadas antes do início, né, dos playoffs. Então, eu acho que fica muito mais fácil, principalmente porque eu estou conseguindo acompanhar todos os jogos. Inclusive, essa minha cara de cansado que você está vendo aqui é porque eu tenho acompanhado todos os jogos da Euro, né? É uma maratona que eu faço sem nenhum tipo de problema, né? Os jogos das 10, os jogos das 1h e os jogos das 4. E nessa terça-feira, né, eu tô gravando esse vídeo na noite de segunda-feira, nessa terça-feira não vai ter esses 3 jogos, então o jogo da manhã dá para descansar um pouquinho. Mas tem sido uma maratona, você vai reparar na minha cara de cansado durante toda essa Euro. E amanhã, tô gravando esse vídeo na segunda, mas você tá vendo esse vídeo na terça-feira à noite, na quinta-feira já inicia a Copa América. E aí, meus amigos, vamos que vamos, né? Além disso, nós temos Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que assumiu a liderança contra o Grêmio, enfrenta o Atlético Paranaense, que empatou com o Flamengo. O Goianiense enfrenta o Criciúma. O Goianiense surpreendeu o Fluminense no Maracanã, gol praticamente no último lance do jogo. O time do Grêmio perdeu para o Botafogo e agora enfrenta o Fortaleza fora de casa. O São Paulo, que empatou com o Corinthians, enfrenta o Cuiabá. O Juventude enfrenta o Vasco. O Internacional enfrenta o Corinthians e o Cruzeiro enfrenta o Fluminense. Além disso, nós temos os jogos da Série B, o Santos, que está numa crise danada, pega o Goiás, Botafogo, Ponte Preta, Curitiba, América, Brusque e Avaí. Vamos falar sobre tudo isso nesse planejamento de hoje. Essa é mais uma edição do Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Batemos 300 mil inscritos, muito obrigado. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 19 de junho. Vamos começar falando sobre Euro, segunda rodada. Nessa quarta-feira retornam os jogos das 10 horas da manhã, né? A Croácia perdeu para a Espanha, tomou uma lavada da Espanha de 3-0 e a Albânia quase conseguiu complicar a vida da Itália. Um susto na Itália no início do jogo, mas acabou sofrendo a virada e depois a Itália dominou o jogo de cabo a rabo, né? Sinceramente, já começa a bater um pouquinho de desespero na Croácia se ela quiser pensar em classificação. Por quê? Depois de enfrentar a Albânia, a Croácia pega a Itália. Então, o melhor cenário do mundo para a Croácia é vencer e vencer bem a Albânia, de preferência ali com 2 gols de saldo para dar uma melhorada, torcer para que a Espanha vença a Itália e aí no confronto com a Itália tirar ali no tira-teima na questão de gols, torcer também para que a Espanha faça mais gols na Itália, para ela tentar a classificação. Não é a vida fácil da Croácia, não é uma vida fácil. Mas nesse jogo contra a Albânia não necessariamente precisa ser um jogo difícil, porque a Albânia já perdeu o primeiro jogo e tem nesse jogo contra a Croácia também a chance de classificação. Então eu não vejo uma Albânia totalmente recuada. Eu vejo uma Albânia tentando sair para o jogo, porque o recuo contra a Itália, logo depois de ter marcado um gol, facilitou muito a vida da seleção da Itália. Inclusive consegui buscar um lei Albânia nessa estabilidade do preço, porque a Albânia achou um gol do nada e recuou, e aí a Itália acabou conseguindo, logo nos minutos posteriores, conseguiu o seu empate e a virada. Então não é um jogo necessariamente que a Albânia vem para se defender. Mais um jogo aqui para se defender, por exemplo, supondo que a Albânia consiga um empate. Beleza, vai ficar com 1 ponto. Mas aí, supondo que a seleção da Espanha e a Itália empatem também, aí já fica uma situação difícil, né? Ou supondo que tenha um vencedor entre Espanha e Itália, supondo que a Espanha vença a Itália e vá a 6 pontos. Depois, ou a Itália vença a Espanha e vá a 6 pontos. A Albânia enfrenta a Espanha no último jogo. É difícil imaginar uma vitória contra a Espanha. Então, se a Albânia quiser lutar pela classificação, tem que vencer, mesmo cenário da Croácia, tem que vencer a Croácia, não precisa pensar tanto em saldo e, obviamente, precisa depois tentar uma pontuação contra a Espanha. Então, não é um jogo onde a Albânia pode recuar.
Provavelmente, nessa segunda rodada, a gente vai ter um cenário mais over, porque é o jogo mais decisivo. E aí, na terceira rodada, talvez um cenário mais under, porque talvez seleções pensem mais em buscar empate, em proteger saldo para se classificar. Então, eu acho que essa segunda rodada vai ditar ali um ritmo um pouco mais over, tá? Pensando na Croácia. A Croácia no jogo contra a seleção da Espanha não fez um mau jogo, não fez. Se a gente pensar, a Espanha começou massacrando a Croácia, eu cheguei até a estar contra a Croácia, mas a Croácia dominou, vamos dizer assim, um pouco mais o jogo, conseguiu ter a posse de bola, não era uma superioridade, mas conseguiu dominar um pouco mais o meio-campo, empurrou a Espanha para trás, não deixou a Espanha fazer aquela marcação-pressão ou continuar fazendo, só que num contra-ataque o Morata fez o gol. E aí a Croácia deu uma desestabilizada, porque logo em seguida a Croácia chegou a sair a bola, a Croácia foi, finalizou no gol, logo em seguida a seleção da Espanha, se eu não me engano foi o Fabián Ruiz, fez o segundo gol. Então não deu nem tempo da Croácia processar. E aí no finalzinho do primeiro tempo, de novo, não era um bom momento da Espanha, a Croácia tomou o terceiro gol com o Carvajal. Chegou a ter um pênalti no segundo tempo perdido, né? Na verdade, o pênalti deu um gol, mas o gol estava impedido. Então, não foi um jogo péssimo da Croácia, mas a Croácia, sabe quando você está ali numa luta? A Croácia tomou uma porrada e ela ficou meio zonza e a Espanha foi para cima e aproveitou a oportunidade, né? Não foi um massacre da Espanha, não foi uma grande superioridade espanhola. No início, sim. Nos primeiros 10 minutos, talvez, de jogo, sim. Depois, foi uma Espanha que soube aproveitar as oportunidades e aproveitou muito bem. Ouso dizer que, por exemplo, hoje o jogo da França, a França teve muito mais oportunidade para golear a seleção da Áustria do que a Espanha fazer 3 gols na Croácia, mas futebol é assim, né? Então eu vejo uma Croácia tentando ter mais domínio contra a Albânia, mas é difícil. Qual foi a última vez que você viu a Croácia dominando um jogo contra uma seleção? Vamos pegar aqui, talvez, contra a Macedônia? Contra a Tunísia? Talvez contra a Tunísia, né? Talvez contra a Tunísia. É mais ou menos esse tipo de jogo que eu espero. Uma Croácia com mais posse, a Albânia um pouquinho mais recuada, mas não necessariamente tão fechada, tá? Eu não duvido nesse jogo de uma vitória da Croácia, claro, vou em busca dela, mas eu não duvido de um 2,5. Como eu imagino de fato que a Croácia, primeiro, 1-0 para a Croácia não é um bom resultado. Não é. Por que não é um bom resultado? Porque a Croácia já está com -3 de saldo. E 1-0 contra a Albânia, que é uma seleção para se fazer saldo, e a Itália já perdeu a oportunidade de fazer isso, ela teve apenas um gol de saldo, provavelmente a Croácia não vai se contentar só com 1. Então, por si só, já me parece um jogo para 2,5. E a Albânia, se tiver atrás do placar, vai querer ir para cima. Aí pode ser um jogo, de fato, para mais gols. Então, Croácia na frente me parece um jogo interessante para pensar no 2,5. Tá? Quer trabalhar a favor da Croácia? Se você é um trader, dá para pensar nessa estabilidade da Croácia, se ela conseguir aplicar isso, ou tentar buscar uma cotação um pouco mais alta. E eu estou com um problema com a câmera de novo. Bom, já deu para perceber que a minha câmera, a de cima aqui, essa daqui não está funcionando, então eu vou para essa daqui. Vamos continuar, tá bom? Minha imagem vai ficar um pouco diferente, mas vamos continuar. Então é isso. Para mim, é para cá. Então é isso. Para mim, da Croácia é só tomar um pouquinho de cuidado. Theo, o que você tomaria cuidado nesse jogo? Toma um pouco de cuidado porque a Croácia não é acostumada a propor jogo e a Albânia vai ter que fazer um jogo diferente do que ela é acostumada. Ela vai ter que sair um pouco mais. Então, talvez esse back favorito, estar a favor da Croácia que a gente está esperando, acabe se tornando um jogo um pouco mais pirotécnico. Um jogo um pouco mais laica, né? Mesmo a Albânia tendo tecnicamente uma inferioridade sobre a Croácia, tá bom? Se a Croácia conseguir dominar o meio-campo, fazer uma boa marcação-pressão, estarei a favor da Croácia. Caso contrário, vou olhar com carinho para esse 2,5, ok? Vamos para o segundo jogo, Alemanha e Hungria. A Alemanha deu um sacode na seleção da Escócia, inclusive foi o meu maior lucro na Euro até agora. Consegui pegar esse back Alemanha, partidaça do Toni Kroos, marcação-pressão muito boa da seleção alemã e me deu uma grande confiança para estar a favor, tá? A Escócia precisa desesperadamente de resultado, a gente vai falar disso, mas falando de Alemanha, é uma Alemanha mais confortável, né? Porque além dos 3 pontos, a Alemanha já tem um saldo de gols melhor do que a própria Suíça, que é a última adversária. Então, contra a Hungria, o que vai acontecer aqui? A Hungria tem -2 de saldo, tem que vencer a seleção da Alemanha ou pelo menos um empate. Pelo menos um empate. Não está perdido para a Hungria se ela apenas empatar. Desde que a Alemanha vença a seleção da Suíça no último jogo
e a Hungria consiga vencer a seleção da escocesa. Então, para a Hungria, não é ruim o empate, mas é aquele cenário de corda bamba. Tipo, você está contando com o ovo na cloaca da galinha. Ah, mas se eu empatar com a Alemanha, pode ser que eu... Pode ser, nessa de pode ser, você vai sendo eliminado. Então, tem que tentar fazer o que é difícil. Tentar parar a Alemanha e vencer a Alemanha. Vai ser difícil, porque a Alemanha já está num cenário, assim, de conforto e de motivação. O primeiro resultado de goleada para cima de uma seleção difícil como a Escócia faz com que a Alemanha venha ainda mais motivada, tá? A Hungria joga de maneira reativa, joga melhor dessa maneira. A Hungria já complicou a vida da Alemanha em tempos passados, mas a Alemanha está motivada e se a Hungria só ficar chamando a Alemanha para cima, pode se complicar. Por isso, se você vem para trabalhar esse jogo, é sim um jogo que a Alemanha pode encaixar um back, pode encaixar um trabalho a favor. Por quê? A Hungria tende a jogar no seu conforto, porque o empate não é ruim. Então a Hungria pode fazer o seguinte: vem Alemanha que eu vou tentar jogar no contra-ataque. Vou tentar fazer com você o que eu já fiz antes com outras grandes seleções. Mas a Escócia também tentou fazer isso. A Escócia também falou, vem Alemanha que eu vou jogar no contra-ataque. E a Alemanha fez uma marcação-pressão muito forte. Não deixou a Escócia respirar. Mesmo a Escócia tendo bastante jogador povoando ali a entrada da área para poder puxar contra-ataque, a Alemanha não deixou e pode acontecer de novo, né? É claro, eu não confio 100% na defesa alemã. Os amistosos, o início do trabalho do Nagelsmann ainda é uma incógnita pra gente. Mas naquele jogo contra a Escócia, não dá pra negar. A marcação encaixou. E se encaixar de novo, e se a Hungria chamar a Alemanha pra cima, pode ser que encaixe, aí esse back Alemanha pode acontecer novamente. Uma coisa nesse jogo, presta muita atenção. O potencial desse jogo abrir é grande. Por quê? A Hungria não pode perder. Se a Hungria perde esse jogo, nós temos uma Alemanha com 6, e aí a Suíça, se vence a Escócia, a Suíça também vai a 6. Tá a Escócia e a Hungria eliminada na última rodada. Não tem o que fazer, né? Então, a Hungria não pode perder esse jogo. O que significa isso? Theo, aquele cenário de caos que a gente gosta para trabalhar gols seria a Alemanha na frente. A Alemanha na frente, Hungria tendo que sair para o jogo, a Hungria vai dar espaço, a gente pode ter um cenário para gols aqui também, tá? Quanto mais... Aconteceu isso com a Escócia. Quanto mais na frente a Alemanha tiver de resultado, 2-0, 3-0, mais espaço a Hungria tende a ceder, né? Não é uma seleção húngara ruim, pelo contrário. A seleção da Hungria, quando quis jogar contra a Suíça, eu até consegui buscar aquele gol numa alavancagem, tentei buscar um empate, depois não veio. A Hungria conseguiu buscar uma boa bola aérea do lado esquerdo com o Szoboszlai, mas faltou gana para a Hungria depois de fazer o 2-1. E aí, quando a Hungria deu por si, estava acabando o tempo, ela foi para cima e cedeu espaço. É exatamente isso que eu vejo uma Hungria atrás do placar contra a Alemanha, cedendo espaço. O time da Suíça poderia ter feito 4-5 se não tivesse desperdiçado chances. A Alemanha também pode ter essas oportunidades, tá? Então a Alemanha na frente, cenário de caos para trabalhar gols, pode ser interessante. Uma Hungria na frente já deixa um jogo mais amarrado, tá? Não que a Alemanha não tenha capacidade de buscar recuperação, mas a Hungria na frente vai tentar amarrar esse jogo de tudo quanto é jeito. Por último, Escócia e Suíça. Aqui a gente tem de novo uma situação de uma equipe desesperada e uma equipe mais tranquila. Porém, o empate não elimina a Escócia. Assim como eu falei no caso da Hungria. O empate não elimina a Escócia, mas é aquela coisa. É contar com um planejamento arriscado. Eu vou empatar com a Suíça, e aí a Alemanha vai vencer a Hungria, porque aí na última rodada eu vou vencer a Hungria, e a Suíça vai perder da Alemanha, ou seja, eu vou fazendo conta que vai dar certo e acabo não fazendo a minha parte, né? Então é um jogo perigoso, a Escócia não é eliminada com empate, mas se perder tá fora. Se perder tá fora, principalmente se a Alemanha vencer a seleção da Hungria. Então é um jogo que a Escócia também pode ter um cenário de caos se estiver atrás do placar, né? A Escócia não deve fazer um jogo defensivo aqui, diferente do que foi contra a Alemanha. A Escócia tentou recuar. Eu não acho que a Escócia vai fazer isso. Acho que a Escócia vai tentar ter um domínio um pouco maior do jogo, tentar ter um pouco mais de posse, e com isso a Suíça pode acabar se complicando. Para mim, o favoritismo da Suíça, ele está muito fadado ao primeiro jogo, mas eu não acho que a Suíça fez um excelente jogo contra a Hungria. Não acho. Eu acho que a Hungria fez um jogo ruim. Eu não vi um jogo excepcional da Suíça. Não vi, tá? Acho que a Hungria fez um jogo ruim. Então, para mim, a Suíça pode se complicar, tá? Mas, se a gente quiser pensar no cenário de over goals aqui, a Suíça já mostrou que tem capacidade de contra-atacar contra a Hungria, e a Escócia, se estiver atrás do placar, cenário de caos, ok? Se a Escócia, atenção, se a Escócia tiver oportunidade, se estiver na frente do placar, ou com 2 gols de vantagem, a Escócia ver a oportunidade de tirar saldo, ela vai tentar. Claro. Mas é aquele tipo de situação. Theo, qual que é o cenário que mais deixaria esse jogo over? A Suíça na frente. Por quê? Se a Escócia estiver na frente, por mais que ela tenha um saldo de gols ruim, ela vai estar somando 3 pontos. E o grande adversário da Escócia vai ser
a própria Suíça no final, porque a tendência é que a Alemanha não perca para a Hungria. E aí, se a Escócia vence a Suíça, a grande adversária na última rodada vai ser a própria Suíça, porque a Suíça pega a Alemanha e a Escócia pega a Hungria. Então, 1-0 para a Escócia não é um resultado ruim. Daria para tentar buscar saldo? Daria, mas não é um resultado ruim. 2-0 para a Escócia, então, nossa, a Escócia fecharia fácil a casinha. Então, eu trabalharia mais o cenário de gols com a Suíça na frente, tá bom? Para mim, é uma segunda rodada tendendo a mais gols, porque já tivemos seleções com saldo prejudicado, como foi o caso da Escócia, e melhorado, como foi o caso da Alemanha, e a última rodada vai ser tensa, porque pensa bem, ó, Escócia vence a Suíça, 3 pontos para a Escócia, Suíça mantém com 3, Alemanha supondo que vença ou empate com a Hungria vai com 1, aí a Escócia jogaria por um empate contra a Hungria para se classificar, desde que a Alemanha vença ou empate contra a Suíça. Olha que loucura, tá vendo? É um cenário mais... Na última rodada, acho que é um cenário mais amarrado, tá bom? Vamos sair da Euro agora e vamos para o Campeonato Brasileiro. Vamos passar um pente fino aqui no Brasileirão. O Botafogo venceu o Grêmio jogando como visitante. E o Botafogo assumiu a liderança, passou o Flamengo, está com 19 pontos. É um Botafogo que, como mandante, teve 3 vitórias e apenas uma derrota. O Atlético Paranaense, fora de casa, já surpreendeu algumas equipes. Teve uma vitória, um empate e 2 derrotas, mas no longo prazo é um Atlético Paranaense que não vai jogar tão bem como joga em casa. Isso já é sabido. O Botafogo com essa cotação de 2 não é uma cotação errada. Por quê? A gente sabe que o Atlético Paranaense desempenha muito melhor fora de casa e o Botafogo em casa é um time forte. Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Botafogo com uma iniciativa muito boa, em 75% dos jogos que joga em casa saindo na frente. Um time que não falhou em marcar e metade dos jogos não sofreu gol. Então, tem um índice muito bom. O Atlético Paranaense, apesar de ter conseguido vencer, se eu não me engano foi o Palmeiras que ele venceu fora de casa, não foi? Foi o Palmeiras por 2-0. Apesar de ter conseguido vencer o Palmeiras, é uma equipe que não saiu tanto na frente do placar, falhou bastante em marcar e sofreu mais gols do que marcou. Então a tendência é que no longo prazo o Atlético vai tendo essa queda de desempenho fora de casa. O Botafogo precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, já o Atlético Paranaense precisa de quase o dobro. O primeiro tempo do Botafogo é melhor, com mais iniciativa, e o segundo tempo é um pouco mais parelho, né? O Atlético se organiza um pouco mais no segundo tempo. O Botafogo tem uma boa jogada de escanteio, já tem tido bastante resultado dessa maneira. O Atlético Paranaense ainda não tomou tantos gols assim de bola aérea. O Botafogo marca mais os seus gols no início do jogo e no meio do segundo tempo e sofre com mais frequência no final do jogo. Já o Atlético Paranaense sofre com mais frequência no início e marca com mais frequência no final. Lembrando, são poucos jogos ainda, né? Então isso daqui ainda vai ficar um pouco defasado. O time do Botafogo e do Atlético Paranaense são times com índices de cartões amarelos bem altos. Isso aqui no Brasileirão é comum, né? Então dá para ficar de olho aqui no mercado de cartões para você que tem esse tipo de metodologia. Do lado do Botafogo, olho no Júnior Santos, né, que tá jogando muito, tá voando bastante. E do lado do Atlético Paranaense, o Mastriani, um excelente jogador também, tá? Para mim, dos últimos jogos entre eles, no confronto direto, o Botafogo das últimas vezes que recebeu o Atlético Paranaense, 1-1, 4-3 aqui na Copa do Brasil, 2-0 e aqui embaixo, 2-1. Não duvido que o Atlético Paranaense tenha mais dificuldade nesse jogo, tá? Olhar para uma dupla chance do Botafogo, para o empate anulado do Botafogo. Mas é um jogo que eu vejo um potencial para trabalhar pelo menos 2 gols, tá? O Atlético Paranaense empatou em casa com o Flamengo, é um time que se vencer assume a liderança, é um confronto que vale liderança, né? Pelo menos nesse início de noite de quarta-feira. Então, para mim, pelo menos 2 gols pode ser interessante. Atlético Goianiense e Criciúma. Atlético Goianiense vem de uma vitória contra o Fluminense no último jogo, por 2-1, de virada. O Ganso fez o primeiro gol, o Atlético Goianiense virou no finalzinho. E o time do Criciúma empatou em casa com o Bahia. Ia vencendo, tomou um vermelho e tomou um empate. Que nhaca do Criciúma, hein? Que nhaca do Criciúma, que é um time chato, forte, mas não consegue progredir. Tá apenas com uma vitória em 7 jogos. Isso torna um pouco o Atlético Goianiense favorito, mas eu vou ser sincero, eu não acho o Criciúma um time ruim. Não acho. O Criciúma teve apenas uma derrota fora de casa, venceu uma, empatou uma. Não acho o time do Criciúma tão ruim. Não sei se essa cotação do Atlético Goianiense em casa é tão justa assim. Poderia estar um pouquinho mais alta, né? Porém, não dá para descartar que os resultados ruins do Atlético Goianiense em casa, que foi essa derrota para o São Paulo, a derrota para o Flamengo, principalmente essas 2 primeiras, ele foi prejudicado por conta dos cartões vermelhos, né? Quando o Flamengo tomou 2, quando o São Paulo tomou 2. Então, essa derrota contra o Cruzeiro foi natural. Mas os outros jogos, realmente foram jogos onde o Atlético Goianiense sofreu com os cartões
vermelhos. No jogo contra o Corinthians vencia por 2-0 e o Atlético Goianiense buscou resultado. Então talvez, né, no frigir dos ovos, essa cotação esteja mais próxima do justo mesmo, né, se a gente for pensar direito. Mas, de novo, eu não acho o Criciúma um time ruim. Não acho mesmo. Fortaleza e Grêmio. O Grêmio vem de derrota, Fortaleza também vem de derrota. Para quem que o Fortaleza perdeu? Fortaleza perdeu de 5-0 para o Cuiabá. E o Fortaleza estava, se eu não me engano, com 2 vermelhos também, né? Obviamente, aí interfere bastante no decorrer do jogo. Não vou aqui dizer que o Fortaleza deixou de prestar porque tomou 5-0 do Cuiabá. Acho que o Cuiabá aproveitou a oportunidade de estar com 2 homens a mais e fez o que tinha que fazer, que era saldo, né? E o Grêmio perdeu pro Botafogo, saiu atrás, empatou, mas tomou o gol depois de novo. O Grêmio já está numa situação aqui de Campeonato Brasileiro bem lá embaixo. Tem que acordar, né? Tem que acordar. Obviamente não tá jogando no seu estádio, se dificulta bastante, né? Longe da sua torcida. Mas o Fortaleza, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Fortaleza dentro de casa não perdeu nenhuma partida ainda, mas vem empatando demais. Foram 3 empates em 4 jogos. Vi aqui, ó, utilizando o PDF, olha só, muitos empates do Fortaleza e o Grêmio que não venceu nenhum jogo ainda fora de casa. É favorito o Fortaleza? Pra mim é. Se tentar buscar uma cotação mais alta aqui do Fortaleza pode ser interessante. O Grêmio fora de casa, ele falhou em marcar em apenas um dos 3 jogos que disputou, mas é um time que sofre com muita frequência. Então eu não duvido, talvez o Fortaleza na frente, se o Grêmio se expor, pode tomar outro. Então é outro jogo com uma tendência boa para over 1,5. São Paulo e Cuiabá. Cuiabá meteu 5 gols na equipe do Fortaleza, aproveitou de novo o cenário de 2 cartões vermelhos e o São Paulo empatou com o Corinthians 2-2. Há quem diga, eu não consegui assistir o jogo, mas há quem diga que o São Paulo teve até mais oportunidade em alguns cenários. Eu não consegui de fato assistir, né? Os comentários que eu vi não sei se foram tão fidedignos assim. Mas eu não acho que essa cotação do São Paulo tá tão errada, porque o São Paulo tá, em caso de vitória, chega muito próximo aqui do Botafogo. O Cuiabá fora de casa venceu 1 e perdeu 3. Tem um saldo ruim aqui. E a gente não pode olhar para o jogo contra o Fortaleza como a fiel da balança, com toda a sinceridade. Jogos do Cuiabá fora de casa, ó, perdeu para o Cruzeiro por 2-1, marcou. Venceu o Criciúma por 5-2, marcou 5. E aí acho que teve mais um jogo, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o cenário do Cuiabá. Ó, Cuiabá marcou em 50% dos jogos fora e sofreu gol em todos os jogos. Mesmo tendo feito 5 gols no Criciúma, sofreu mais gols fora do que marcou, né? E o São Paulo em casa vem de 2 vitórias consecutivas contra Cruzeiro e contra o Fluminense por 2-1. Então, assim, é favorito o São Paulo? É. É provável que o Cuiabá jogue de maneira um pouco mais reativa, jogando praticamente sem a bola? Sim. Empatar com o São Paulo no Morumbi não é um resultado ruim, mas se esse comportamento do Cuiabá de fato for muito reativo, for muito recuado, São Paulo pode, de fato, acabar tendo mais facilidade. Eu sempre tenho dificuldade com essas cotações aqui no Campeonato Brasileiro. Para mim é muito esmagado. É duro falar que tá errada essa odd, né? Mas para mim, eu não gosto desse tipo de cotação no Brasileirão. É um campeonato tão disputado. Enfim, posso estar falando merda, né? Juventude e Vasco. O Juventude vem de derrota, perdeu para a equipe do Bragantino por 2-1 fora de casa. A força do Juventude vai ser em casa, não adianta. O Juventude é forte em casa, não perdeu nenhuma, venceu 2, empatou 2. É muito parecido com o Atlético Paranaense em relação a isso. Dentro de casa um cenário muito hostil, né? E o time do Vasco vem embalado ladeira abaixo, né? Como a gente gosta de dizer, infelizmente o Vasco tomou uma goleada do Flamengo, perdeu para o Palmeiras e agora empatou com a equipe do Cruzeiro. E aí você já tem pressão de extracampo por conta da SAF, já tem pressão no treinador novo do Vasco, coitado do treinador novo, já pegou uma bomba e agora você vai enfrentar o Juventude. É uma sequência péssima. Cara, um empate pro Vasco contra o Juventude não é um resultado ruim, com todo respeito, porque o Juventude, jogar lá é muito chato, Ainda mais nessa época de frio no Brasil, provavelmente vai estar frio por lá. Jogar lá é muito chato. Então se o Vasco conseguir vencer ou empatar, putz, levanta a mão pro céu. E tende a ser um jogo mais amarrado, né? Porque depois daquela goleada sofrida pro Flamengo, o Vasco tá naquela de pelo menos segurar um pouco a questão do saldo. Então, sinceramente, eu acho que é um jogo bem mais amarrado para trabalhar ao vivo. Não duvido de um under. O under 3,5 tá muito baixo aqui, já nem acho legal ficar de olho nisso. Internacional e Corinthians. Esse jogo vai ser no Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, né, em Santa Catarina. É o Inter aí utilizando os estádios dos parceiros que estão oferecendo os estádios para o Inter jogar. Obviamente o Inter longe da sua torcida, mas óbvio, muito mais próximo por jogar em Santa Catarina, mais próximo do Rio Grande do Sul, mas ainda assim não é na sua casa devido a tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Já tem uma rivalidade grande, né, entre Corinthians e Internacional por conta de todos aqueles
aquelas questões de Campeonato Brasileiro antigamente, questão de DVD e tudo mais. O Corinthians também tem um problema extracampo forte. Esse empate agora contra o Atlético Goianiense com 2-0 no placar e se deixar empatar pesou bastante. Tem toda a questão do goleiro, o Cássio saiu, perdeu o patrocínio, o Corinthians também tá pressionado. Então, para mim, assim como o jogo Juventude e Vasco, é um jogo para mim pro live. Se eu fosse trabalhar, se eu tivesse condição física para ficar acordado para ver esse jogo depois de uma maratona de Euro, eu olharia pro live aqui, para correção de preço, não inventaria moda. Tá, acho que abraçar uma das duas equipes aqui seria clubismo, tá? O Internacional tem uma boa equipe, mas não vive um bom momento, tá? Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro vem de empate contra o Vasco e o Fluminense pressionado depois da derrota contra o Atlético Goianiense, tá na zona de rebaixamento. O Fluminense pode acabar essa rodada na lanterna. Tá empatado na lanterna com vitória, né? Criciúma, Grêmio. Péssimo início de campeonato do Fluminense. Que péssimo início de campeonato. E aí, se a gente pegar o Fluminense em relação à estatística aqui de maneira geral, olha só, o Cruzeiro venceu todas as partidas em casa e o Fluminense perdeu todas. O campeão da Libertadores perdeu todas as partidas fora de casa no Brasileiro. Não é brincadeira não. Vamos conferir contra quem foram esses jogos? Eu lembro que foi contra o Corinthians, né? Foi contra o Corinthians, São Paulo, Botafogo e teve mais um. Sinceramente, eu não consigo me lembrar quem foi. Mas, ó, é muito abaixo para um time do Fluminense. É muito abaixo. Eu já vi acontecer com algumas equipes, depois que você ganha Libertadores, um título importante, nunca tinha conquistado e tudo mais, você dá uma relaxada. Pô, você bate lá em cima, né? E aí, pô, é férias, é curtição, os jogadores sobem um pouco de peso, baixa aquela adrenalina, tem a dificuldade de você motivar os caras, né? Tem a dificuldade. Pô, ganhamos e agora? A gente quer ganhar de novo. Ah, mas já ganhou e tal. Ah, mas o jogador recebe muito. Tem sempre essa dificuldade de você motivar grupo, né? Trabalhar com pessoa é difícil. E é um início de campeonato muito ruim do Fluminense. Olha só, ele perdeu todos os jogos, mesmo tendo saído na frente em metade deles. Isso já mostra um problema do Fluminense em manutenção de vantagem dentro do campo. O Cruzeiro saiu na frente de 67% dos jogos e mesmo tendo vencido os 3 jogos que disputou, tomou gol em todos. Então já me parece um jogo aqui pra gente ficar de olho, talvez no ambas marcam, que tá próximo de 2. Não é minha praia, mas me parece. Um jogo pra over 1,5 no mínimo também não me parece ruim, né? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, lá na casa do Cruzeiro, 2-0 Fluminense, 3-0 Fluminense numa Copa do Brasil. Aí teve um 0-0 aqui no meio do caminho, mas teve um 5-3, um 4-1. Sinceramente, acho que esse 5-3 deve ter sido penal. Será a Copa do Brasil, mas aqui pra baixo tem, ó, 2-1, 1-1. Então, é um tipo de jogo que pra mim, pelo menos 2 gols e talvez uma situação de ambas é interessante. O que pode tornar esse jogo com potencial de caos, né? De jogo pra gols mesmo? Seria o Cruzeiro na frente, talvez com uma vantagem de 2-0, porque aí você pensa bem, o último jogo do dia, o Fluminense, dependendo do resultado, vai estar assumindo uma lanterna ali mais isolada. Cruzeiro na frente pode fazer com que o Fluminense saia para o jogo, né? O Cruzeiro tem um time veloz e pode aproveitar esses contra-ataques. Para mim, mais um jogo aqui para 2 gols, possibilidade de ambas. Em relação a resultado, mercado de resultados, eu não acho essa cotação do Cruzeiro ruim. É claro que a gente tem que tomar cuidado, o Fluminense é um time muito forte, várias vezes campeão do Campeonato Brasileiro, atual campeão da Libertadores, mas o momento do Fluminense fora de casa é péssimo, Então é um jogo um pouco mais desesperador, assim. Eu não olharia para mercado de resultados, mas eu não discordo da cotação do Cruzeiro, isso é verdade, tá bom? Mas para mim, o Fluminense pode complicar o Cruzeiro? Pode. Favorito aqui pode se complicar. Mas eu acho que é mais um jogo para gols. Então eu vou colocar aqui, ó. Possibilidade de trabalhar over gols. Corinthians Internacional, para mim, é um jogo para correção de preço no live, assim como o Vasco e Juventude. São Paulo e Cuiabá, é provável vitória do favorito? Eu acho. Um empate ou uma derrota aqui seria uma zebra. Mas aí você tem que conferir isso ao vivo. Fortaleza e Grêmio, não duvido que seja um jogo para gols também, porque o Grêmio tem sofrido gol em quase todo jogo fora de casa, acho que em todos, né? Eu acho que o Atlético Goianiense pode se complicar contra o Criciúma, tá? Eu acho. E pra mim, o jogo do Botafogo com o Atlético Paranaense também pode ser um jogo para pelo menos 2 gols. Mas eu vou colocar como correção de preço, porque é um jogo que vale liderança, ok? Na Série B, o Santos vem de 4 derrotas consecutivas e enfrenta o Goiás, que dentro de casa é um leão, mas fora de casa só venceu uma. Então o Santos é de fato favorito. Dá para tentar buscar uma recuperação contra o Goiás, até porque o Goiás pode jogar de uma maneira um pouco mais reativa, um pouco mais defensiva, né? Mas Série B só trabalharia mercado para correção de preço. Botafogo e Ponte Preta, 2 equipes que se enfrentam direto no Campeonato Paulista, então para mim, jogo parelho. Curitiba
dentro de casa, também vem numa campanha muito boa, 4 vitórias e apenas uma derrota. Já o time do América, fora de casa, não consegue ter um aproveitamento tão bom como em casa. Então é um time com apenas uma vitória, mas também só teve uma derrota. Então, de novo, para mim, um jogo para correção, jogo para ao vivo. Brusque e Avaí, tenho conseguido acompanhar pouco o time do Brusque. Qualquer comentário aqui seria leviano da minha parte, mas o Avaí tá muito bem. Pode terminar a rodada na liderança, né? O Avaí perde pouco fora de casa e o Brusque em casa venceu 2 partidas, só perdeu uma. Tem um cheiro de empate esse jogo também, é um jogo mais under. Eu também olharia para correção de preço. Série B eu não invento moda, tá? Para mim é sempre para trabalhar ao vivo. Quando eu comecei no trade, a Série B era o melhor cenário para mim, porque eram jogos parelhos, o mercado se não tinha tanta liquidez, mas dava para trabalhar. Eram jogos à tarde, então dava para fazer faculdade, dava para trabalhar, dava para cumprir todas as obrigações e depois acompanhar. Então, para mim era perfeito, né? Além disso, o que dá para se fazer nessa quarta-feira? Se você tiver fôlego, né? Eu, particularmente, vou fazer a Euro. Mas se você for um cara, muito bom, assim, de tempo, de horário, o que dá para olhar além disso na quarta-feira? 7 horas da manhã, tem o Yokohama Marinos no Campeonato Japonês. Aí na Estônia tem o Levadia e o Flora Tallinn, um em seguida do outro. Na Finlândia tem o Helsinki e o SJK, são bons times ali. E na Islândia tem o Breiðablik, bom time também, tá? À noite, MLS rodada praticamente cheia, não tem o Messi, não tem Suárez, mas tem o Inter Miami. Se você quiser acompanhar, vai estar um time mais mutilado ali dos seus grandes jogadores, né? Só aqueles jogadores mesmo pré-aposentadoria que não foram convocados para a seleção. Provavelmente ali Jordi Alba, Busquets. Eu não sei se o Alba tá na seleção. Acho que não, né? Faz tempo já acho que o Alba aposentou. Enfim, posso estar falando besteira. Vou ficando por aqui, meus amigos. Eu fico de olho nessa Euro nessa segunda rodada porque me parece ser um cenário um pouco mais over. Tomara que sim. Essa primeira rodada foi bem abaixo. Acho que o único jogo over da primeira rodada foi Alemanha e Escócia. Um grande abraço para vocês e a gente vê amanhã.